Bom dia, gente. Eu sou o Teste. Obrigado, Márcio. Obrigado, Lelê. Eu confesso que eu sempre que estou diante de desafios como o de hoje, eu me sinto tão limitado e tão pequeno para a missão que Deus me confiou hoje. Mas os meus olhos estão no Senhor. Amém? Nossos olhos estão no Senhor. Louvado seja Deus por esse tempo de adoração, de louvor, de culto que nós estamos prestando. A minha sensação com a Marta no início aqui era pensando no Antigo Testamento, os levitas convidando o povo a louvar com sons de sopro, com todo tipo de som, e é tão lindo poder ver a igreja reunida nesse lugar, comprometida com aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Um bom dia àqueles que estão chegando, que são novos, que estão conhecendo a nossa comunidade hoje. Seja muito bem-vindo em nosso meio, para nós é uma alegria. Eu vou pedir para as pessoas que têm um lugar do seu lado, que levante a mão, por favor, para que o nosso time possa ajudar as pessoas que estão chegando. Fica com a mão em pé só um pouquinho, que algumas pessoas estão chegando ainda. Olha aí, você que está entrando, pode sentar num desses lugares onde tem alguém com a mão levantada. 30 segundos, você segura a sua mãozinha, 30 segundos aí, alguém vai chegar. Se não chegar depois de 30 segundos, você pode abaixar a sua mão. Obrigado. Também quero agradecer a igreja por estar aqui nessa manhã, que nós chamamos do Dia da Visão. E antes de entrar, eu quero só lembrar que amanhã, 13 de março, não, amanhã não, é na outra segunda, amanhã é 6, né? 13 de março, na outra segunda, mas só uma semaninha, nós teremos o jantar nosso evangelístico da Adonep. Jantar evangelístico da Adonep, que vai acontecer aqui em Porto Alegre. Evangelístico é importante para você lembrar, que é para você levar alguém que não conhece a Cristo ainda, um amigo de trabalho, um parente, alguém que não conhece a Cristo, para que ele possa realmente... Obrigado, Morgana. Obrigado, querido. Gente, para quem não conhece, Morgana é nova convertida. Quanto tempo de convertida? 2 anos, 3 já, Morgana? Quanto tempo já? 3 aninhos já. É uma bênção para nós. E é ela quem treina a Martinha e eu lá na nossa academia. Ela é uma fera, essa mulher é de Deus. Né, Morgana? Só não está treinando porque a gente não está aparecendo lá, né, Morgana? Eu já entendi o teu olhar aí. Pastor, conta tudo. Conta que você não está aparecendo lá. Nós vamos aparecer lá, em nome de Jesus. A Morgana foi a primeira mulher que ganhou halterofilismo no Rio Grande do Sul há muitos anos. E ela serve, trabalha na academia de uma família daqui da igreja. E esse casal foi quem evangelizou a Morgana e ela se converteu. É benção. Está virado, maravilha. Olha, eu tinha percebido, mas fiquei quieto. Eu falei assim, esse lado mais baixo, eu sempre ficava do lado direito, hoje está do esquerdo. Fizeram mágica? Obrigado. Obrigado, maravilha. Pode ser mais para cá um pouquinho, pode ser nesse preto ali, ó, no preto, assim, só para eu ficar bem no meio aqui dos meus... Mais um pouquinho no preto ali, ó. Aí tá bom assim, tá bom. É que o cara que é sistemático é um negócio, seria estranho. Tá maravilhoso. Gente, isso não é toque, é só sistemático. Já tem gente me julgando. Ih, pastor, tem toque. Talvez um pouquinho, vamos sair da negação. Gente, então o convite está aí. Eu quero apresentar o Giovanni e a Silvia. Por favor, Giovanni e Silvia, fiquem em pé, por gentileza, vocês dois. Isso aí, vamos dar uma salva de palmas para esse casal. Fiquem em pé aí, eu vou pedir para Humberto aqui com a Cris levantarem. Humberto e Cris liderou aqui no nosso estado a Adonep por 17 anos, 15 anos, 11 anos, e agora está passando o cajado para o Giovanni e a Silvia lá. Oh, glória a Deus! E são eles que a partir de agora estarão mobilizando tudo isso, tendo Humberto e a nossa querida Cris apoiando. Que Deus abençoe vocês e essa linda missão para a glória de Deus. Amém? Então pegue o seu convite, se você não pode pagar, pegue, leve para o seu amigo gratuitamente, porque tem investidores fazendo investimento para que pessoas venham a conhecer a Cristo. Só por favor, não me leva discípulo de Jesus para lá.
leva quem não conhece a Cristo para o jantar. Amém, gente? Glória a Deus. Bem, são 10h15. Eu queria dizer para você que hoje nós temos uma celebração totalmente diferente. Hoje nós chamamos esse dia do Dia da Visão. Então, nós vamos atrasar um pouquinho hoje. Nós vamos almoçar mais tarde hoje. Tudo bem? Tudo bem, gente? Esquece relógio. Não vai ter ninguém tocando aquele teclado lá para eu parar. Não vai ter nada disso hoje. Hoje nós estamos na sala de casa, batendo um papo muito profundo, muito sério. E não vou dizer que é sem tempo para terminar, porque a previsão é terminar no máximo meio-dia. Essa é a previsão para você ter o norte. E já avisamos nosso time lá embaixo, nossos servos, mais de 38 servos lá embaixo, nesse momento servindo as nossas crianças, investindo na vida delas. E nós louvamos a Deus porque Deus tem levantado tanta gente aqui para servir. Também quero dizer que vai ter um momento da minha mensagem, nós vamos chamar muita gente aqui na frente para orar por eles. E nesse momento é natural que você pense, acabou a mensagem, pastor. Não, ainda vai ter mais 15 minutos a 20 depois. Então, depois da oração, todo mundo vai sentar e nós vamos fechar o nosso culto. Tá bom, gente? Vai ser hoje bem diferente, porque realmente nós temos e precisamos desse momento. Eu quero orar mais uma vez. Quero pedir que você coloque agora sua mente e seu coração diante do Senhor mais uma vez. Nós que já fomos ministrados aqui por canções, por orações, pelos desafios. Também tivemos a oportunidade de cultuar a Deus com nossos louvores, com nossos dízimos e ofertas. Mas agora Deus quer ministrar a sua palavra ao seu e ao meu coração. Fale para Deus então agora, Deus, toma minha mente cativa ao Senhor. Fale isso para Ele, toma meus pensamentos cativos ao Senhor. Que toda preocupação agora, Deus, que possa tentar roubar a minha atenção, terça, e a de cada um de nós agora, seja realmente tirada, que toda e qualquer tentativa também de Satanás de lançar agora qualquer voz, qualquer preocupação que não seja, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz, que Tu repreendas agora em nome de Jesus. Que nossos corações e nossas mentes agora estejam em sintonia contigo, Deus, com a Tua palavra, com o Teu Espírito. Pai, eu agradeço por uma igreja tão amada como essa. Eu te agradeço, Pai, pela equipe de pastores estratégicos, de pastores ministeriais, de ministros e ministras tempo integral, dos nossos colaboradores, funcionários, pelos líderes, servos de todos os ministérios desta igreja, células, cursos, CR, Minha Vida Tem Jeito, todos os nossos faixas etárias, todos os ministérios, todos eles, desde lá fora, estacionamento, ó Deus, recepção, ó Deus, todos os ministérios da igreja, Senhor, instituto, todos os servos e servas, líderes de células, líderes facilitadores de cursos, Pai, todos sem exceções. Todos os servos que estão apoiando esses líderes desses ministérios, que estão com a mão na corda, nós bendizemos pela vida deles. E nós agradecemos pelo rebanho de discípulos e discípulas que o Senhor tem reunido em torno do nome de Jesus. Não neste lugar, mas reunido a partir desse lugar, pela cidade de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e Brasil e mundo. Pai, nós consagramos nessa manhã nossas vidas ao Senhor. Nós pedimos que nesse tempo de multiplicação, e hoje nesse dia de visão, os nossos olhos espirituais sejam abertos, e o nosso coração seja conectado ao Teu coração. É a minha oração, Pai, humilde,
em nome de Jesus. Amém. Amém. Tempo de multiplicação. É isso que você precisa saber. Fala comigo. Tempo de multiplicação. Agora bem alto, vamos lá? Tempo de multiplicação. Nós chamamos então esse dia tão importante para nós do dia da visão. E visão usualmente é definida da seguinte maneira: um retrato de um futuro almejado. Fala comigo. Um retrato de um futuro almejado. Eu gosto disso, mas eu confesso que ultimamente Deus tem me feito refletir sobre essa definição de visão. E eu prefiro dizer que para nós, discípulos de Jesus, visão é mais do que isso. Visão deve ser a revelação do futuro almejado por Deus. Fala comigo. A visão do futuro almejado por Deus. É aquilo que Deus almeja e Ele revela para nós. Ele torna conhecido a nós. E Ele então nos convida para que nós demos as mãos a Ele para tornar essa visão que Ele almeja uma realidade. Amém, igreja? Então isso é uma visão na perspectiva de um discípulo de Jesus. 2020, pandemia. Eu tive um sonho. Eu creio que há sonhos que são frutos de preocupação. Eu creio que há sonhos que não tem nada a ver. É sonho, sei lá, sonho é mistério. Mas eu creio que há sonho que vem da parte de Deus, amém? A Bíblia me respalda para isso. Você vai olhar para José, você vai olhar para Paulo, você vai olhar para Pedro, né? Deus dá visão, Deus dá sonho. E eu tive um sonho em 2020 que eu quero compartilhar com a igreja agora. Eu me emociono ao lembrar dele. No sonho, muita gente se achegava à nossa igreja e era festa naquele dia. Era muita gente se convertendo, eram muitos batismos acontecendo naquele dia. E era uma multidão de pessoas, era tanta gente. E eu, no sonho, me alegrava muito. E eu celebrava e meu coração exultava. De repente eu tenho um encontro com Jesus. Nesse sonho. Pastor, mas como Jesus, se só Moisés viu Jesus e nem viu a face dele? Bom, eu também não vi a face dele, mas eu vi uma pessoa que era o próprio Senhor na minha frente. E ele via a minha alegria espiritual e uma pergunta surgia: quantas pessoas são? Quantas pessoas? E até agora eu não sei se a pergunta fui eu ou se foi ele quem fez. Mas a resposta era 10.000 pessoas. Eu acordei numa alegria tremenda. E o que ficou no meu coração não foram os 10.000. Porque Deus não se limita a nenhum número, amém, gente? Deus é limitado. Mas o que ficou no meu coração é que Deus, naquele dia, gerou no meu coração uma semente. Meu filho, eu quero fazer uma multiplicação de discípulos a partir dessa igreja, da Monte Serra, da minha igreja, e das igrejas de Porto Alegre. E eu criei naquilo, de todo o meu coração. Eu contei para Marta e guardamos no coração isso. Deus, se isso é teu, o Senhor vai fazer, porque é assim, as coisas, elas ficam. E esse sonho nunca mais saiu da minha mente, que é uma das características que eu ensino quando é um sonho da parte de Deus. Ele vai crescendo, ele vai ficando mais vivo dentro de nós. Ele não se apaga mais da sua memória, porque é Deus que crava isso. Só que no ano de 2020 foi um ano curioso, porque à medida que eu tinha esse sonho, essa revelação, na área missionária da igreja, começou a acontecer uma série de coisas diferentes e estranhas. O nosso pastor lá de Santa Cruz nos chamou para dizer: olha, Deus disse que o nosso tempo aqui fechou o cerco, né? O nosso pastor lá de Zona Sul nos convidou para uma conversa dizendo: ó, Deus está dizendo que fechou o cerco para nós, o ciclo, né? Não o cerco, né? O ciclo para nós. Aí daqui a pouco, o Júnior, que nós tínhamos enviado para Viamão, com o desafio de ele e a Tati plantar a igreja antes de ir para Portugal, eles discerniram de Deus que o tempo tinha fechado o ciclo, que eles tinham que ir logo para Portugal.
E para completar isso, nosso pastor Xênia, quem eu e Martinha, 10 anos atrás, entregamos a área missionária para que a gente pudesse expandir, também entendemos juntos que tinha que fechar o ciclo e que Deus tinha uma nova camada para o Xênia e para a Michele. Então, de repente, toda a nossa área missionária, com exceção de Gravataí, nossos queridos André e Cid, houve toda uma mexida imensa. E foi realmente uma grande crise para mim naquele ano, lidar com essas duas coisas. Todo mundo está comigo aí? Uma visão de multiplicação e, por outro lado, uma desestruturação. Então eu entro num processo de incompreensão tremenda e eu quero dar um nome para isso. Deus me leva para um vale de humilhação e de quebrantamento. E eu dizia para ele: Deus, eu não estou entendendo nada. Por 2 anos isso durou. Até outubro do ano passado. Não tinha respostas, não tinha visão clara além daquilo. Eu tinha um sonho, mas aquilo parecia que era incoerente, parecia que a realidade dizia o contrário do sonho. E depois de 2 anos, então, 13 de outubro do ano passado, eu saio para celebrar com a Martinha e as meninas o aniversário dela no dia 12, e à noite do dia 12, como já contei para a igreja, veio uma tristeza profunda, compartilhei com a Marta, e quarta-feira eu disse isso para a liderança que estava aqui, que tudo daquela tristeza eu não revelei para vocês naquela celebração que nós pregamos no ano passado, quando voltei de lá, porque eu não entendia tudo o que estava acontecendo. Mas hoje eu posso explicar. Porque naquela manhã, a minha crise, além da questão de nós não termos terminado o prédio lá do Espaço Juntos, e que já tinha 10 anos que a gente está construindo lá, a minha questão era com os nossos campi. Olha só, agora eu tenho que usar certo, porque os campos está errado. Quando você fala assim, o campus, fala comigo, o campus. Quando você fala o plural, você fala os campi. É latim, gente, é latim. Todos os professores universitários agora estão dizendo: pastor, muito bem. Estou vendo aqui, ó. Vamos falar certo, viu, gente? Fala comigo, os campi. Quando a gente fala isso, a gente está falando os vários locais onde a igreja está presente, tá? Agora, você quer falar do campus da Zona Sul, você fala o campus da Zona Sul. Você não fala o campi da Zona Sul, que aí vai ser terrível. Tá? Tá bom? Obrigado, Carlos, por me ajudar nessa aí. A gente já tinha conversado aqui, pastoral, sobre isso, mas confesso para vocês, não, é muito feio esse negócio dos campi. Todo mundo vai para o campi, está errado. Mas isso é o certo. Isso é o certo. Então Deus começa naquela manhã a falar comigo claramente sobre isso. Me traz de volta ao coração, me dizendo que eu precisava crer. Preste atenção. Que eu precisava crer contra toda a esperança, como Abraão creu. E assim ele se tornou o pai de uma grande nação. O texto está aí, ó. Romanos 4, 18 a 24, tá? Romanos 4, 18 a 24. Diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Observe bem. Abraão contra toda esperança. Então tinha uma revelação, né? Você vai ser pai, mas ele olhava para ele tinha 100 anos e Sara tinha 90 e o ventre dela sem vigor. Então, quando ele olhava para a revelação de Deus, que ele seria pai, que Deus lhe daria um filho, e desse filho uma grande nação viria, ele olha para ele tem 100 anos e Sara 90. Então ele tem que crer contra tudo aquilo que lhe dava esperança, mas na verdade que não lhe dava esperança. Então ele crê contra toda esperança, e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como lhe foi dito, assim será a sua descendência. Guarda isso, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Vamos ler juntos isso? Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Oh Deus, tem alguma promessa que Deus te deu, que você olha para aquilo e diz: está tudo contrário do que Ele prometeu?
mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Quem era poderoso para cumprir? Deus. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado como justiça, presta atenção, não foram escritas apenas para ele, para Abraão, mas também para... Fala alto aí. Põe a mão assim, ó. Para mim, elas foram escritas para mim. Se eu crer, aí o texto diz assim: para nós, a quem Deus acreditará a justiça, que cremos naquele, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Então naquele dia 13, o Senhor falava sobre uma visão de multiplicação, de descendência através de filhos, e 15 dias depois, de filhos porque assim será a sua descendência, ou seja, a multiplicação vai acontecer pela sua descendência. 15 dias depois, então, nós viajamos para uma conferência na Colômbia, em Bogotá, com isso fervendo no nosso coração. Lá nós fizemos 4 dias de jejum e oração durante a conferência, dizendo: Senhor, se essa revelação, esse sonho vem da tua parte, se o que o Senhor está falando da descendência, e Deus naquela manhã do dia 13 falou: filho, eu vou usar as filhas biológicas e espirituais de vocês, sim, lá ele radar para multiplicar, mas agora eu estou falando dos 4 filhos espirituais, que nos últimos 12 a 15 anos, você e Martim investiram na vida deles. E Deus naquela manhã do dia 13 fala do André e Dalide, Leandro e Cris, Anulfo e Regina, Michel e Carlinha. E naquela manhã do dia 13, Deus fala: a multiplicação que eu quero fazer, eu vou fazer usando a descendência espiritual. Deixa eu falar para vocês, toda a nossa equipe pastoral é como filhos para nós. Não são só esses 4, mas nesse momento Deus está dizendo: agora esses filhos estão prontos. Vocês precisam enviar esses 4 filhos para os campos. Aí Deus traz os campos de 2020, os campi, fala comigo, os campi, é mais para firmar na minha mente, tá? E Deus traz os 4 filhos, suas esposas também são, e diz: você lembra lá os 4 campos, aquele processo todo? São eles que devem ser enviados para lá. Ou seja, queridos, quarta-feira nós demos essa notícia, para a glória do nome de Jesus. Nós vamos enviar nossos 4 pastores, que Deus plantou neles o DNA do reino de Deus, do nosso jeito de ser, crer e fazer aqui, para esses 4 ambientes. Nós vamos enviar o nosso querido, vamos começar, interessante, hoje de manhã orando sobre isso, pensei, o Ranulfo foi o último dos 4, e a Bíblia diz: os últimos serão os primeiros. Vamos começar pelo Ranulfo. O Ranulfo será o primeiro que irá, né? E nós vamos pegar e celebrar esse ano, dia 2 de setembro, a consagração e a organização da nossa igreja lá em Gravataí. Amém, gente? Amém? Vamos. E cadê nossos queridos André e Cid? Cid está aqui, o André deve estar aí na movimentação. André e Cid vão fechar o ciclo, com muito louvor e gratidão pela vida de vocês, de investimento para a plantação daquela igreja, até o dia da consagração. E no dia da consagração eles vêm para cá, Ranulfo e Regina vão para lá e vão avançar aquela igreja para a glória de Deus, junto com os 150 que estão lá, amém? Cadê o povo de Gravataí aí? Levanta a mão, ó, com todos vocês para a glória de Deus. O ano que vem, se Deus quiser, nós vamos enviar para a Zona Sul Leandro e Cris, com mais os 140 que tem lá, não sei quantos estão lá hoje, né, lá para a Zona Sul. Depois nós vamos enviar, essa igreja vai enviar André e Lide lá para Viamão, e depois nós vamos enviar lá para o Vale do Sino, se Deus quiser, nosso Michel e Carlinha, lá para aquela galera de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Reuter, Hart. E não esquecendo que no meio disso tudo, a organização da nossa igreja de Santa Cruz, com o Márcio Sinai lá e todo o time de Santa Cruz. Amém, gente? Amém? Nós vamos nos multiplicar. É importante dizer, só um parênteses importante aqui dizer. Todo mundo já chorou demais para a gente ficar chorando agora. Não, foi choro, você não tem noção. Eu chorei naquele dia lá, 13, e Martinha. Eu falei assim para Deus, lá naquele dia da revelação, do texto de Romanos 4, eu falei assim: Deus, não, pera aí.
o senhor vai pegar os 4 que nós investimos 12 a 15 anos, e agora o senhor está falando para a gente enviá-los. E eu e Martinho vamos ter que começar tudo de novo aos 51? Aí Deus falou bem assim comigo, olha para o texto, meu filho. Aí eu olhei para o texto, lê Abraão, quantos anos ele tinha? Abraão tinha 100, eu estava começando o processo nele, você só tem 50, metade, está reclamando, cara? Vamos lá. E ali eu acalmei o meu coração, Martinho também, e depois a equipe chorou, foi um chororô nosso, fomos para um retiro, depois voltou da Colômbia, 15 dias depois, e Deus mexeu com todos nós. Por quê? Porque quando a gente ama, a gente não quer se separar. Mas deixa eu falar, nós não estamos nos separando, nós estamos nos multiplicando. Amém? E para Deus acalmar tudo isso no nosso coração, sabe qual foi o texto que Deus nos deu? Foi o texto de Jesus com os discípulos, contando para eles que ele ia voltar ao Pai. Você lembra o que aconteceu com os discípulos? Vocês lembram? O texto diz que eles entraram num profundo o quê? E eles começaram a falar um com os outros. Eu não estou entendendo esse negócio que ele está dizendo aí, que ele vai para algum lugar e que vai nos deixar. Você lembra disso no texto? Uns discípulos, uns com os outros. Eu não gostei não, que o Leandro e o Michel saíram para a conversa. Você está entendendo o texto? Você está entendendo o que ele está dizendo? Brincadeira, não foi bem assim não. Mas, gente, é tão legal ver que aí o Senhor me leva para a palavra e fala assim, você acha que eles vão achar que está tudo normal? Não, não. Essa tristeza aconteceu com os discípulos lá. Vai acontecer com eles e está tudo certo, texto, tudo isso é normal. Só que presta atenção, lá no texto diz assim, ó, Jesus fala assim, mas isso é necessário que aconteça, essa tristeza, para que aqueles que não me conhecem possam receber a alegria. E ali Jesus alinhou o nosso coração dizendo, é por amor àqueles que não conhecem a Cristo, para que um dia eles venham a ter a alegria, que nós vamos nos multiplicar. E sabe o que o texto termina? Dizendo assim, que a mulher, quando ela tem um filho, ela sente o quê? Dores. Mas quando o filho nasce, a dor, e ela o quê? E o Senhor fala ali naquele momento para mim, filho, fica tranquilo, porque no dia que eles começarem a batizar pessoas, e pessoas se converterem e tudo mais, essa coisa acontecer, não vai ter mais tristeza nenhuma, é só festa, é só alegria. Na verdade, essa alegria já está no nosso coração, mas vai ser imensa. Vai ser imensa. Deus vai fazer grandes coisas. Agora, o texto não parou aí não. O que Deus falou não parou aí não. Porque quando chega na Colômbia, em 1 Crônicas 7:14, a gente chega lá dizendo, Deus, confirma essa visão em oração e jejum. A primeira palavra que nós fomos ministrados é, abre em 1 Crônicas 7, hoje nós vamos falar sobre os 4 filhos de Issacar. Como assim, os 4 filhos de Issacar? A primeira mensagem era falando dos 4 filhos de Issacar, que deles houve uma multiplicação de 87 mil pessoas, de 4 filhos. E ali Deus começa a dizer, eu preciso dizer mais alguma coisa para você? Eu falei, sim, só mais um pouquinho, Deus, só para eu ter certeza, eu não posso. E aí no outro dia o pastor vai pregar lá, o David Cornfield, e começa a falar, olha, às vezes a gente tem que parar de orar e tem que agir. E gente, éramos 68 líderes da América Latina lá, líderes estratégicos para o discipulado, e o pastor David vira para a minha mesa, e ele nunca tinha falado comigo, eu não o conhecia pessoalmente, a gente estava conhecendo lá naquele dia, ele olha para mim, porque não foi ele, foi Deus, olhou para mim e falou assim, meu filho, usando o texto da travessia do Mar Vermelho, ele fala que Moisés começa a dizer, Senhor, ele começa a perguntar para Deus, e agora o que a gente faz? Clamar a Deus, fala para esse povo parar de clamar a mim. Por quê? Porque tem hora que a gente ora e clama, mas tem hora que tem que fazer o quê? Diz esse povo que marche. Aí ele vira para mim e fala assim, você tem que parar de orar, orar e orar, agora você tem que agir. E ele vira e fala, então, marcha, marcha e marcha. E quando ele falou aquilo, meu coração estremeceu. Eu e Martinha deu a mão para trás assim, apertou, e a gente estava ali naquele momento fechando um ciclo de uma revelação, dizendo, Deus, agora eu entendi, e eu vou marchar com fé, com a Martinha e com esse povo, para a glória de Deus, na direção do que o Senhor está revelando. Só que aí, o segundo texto foi 1 Crônicas 14. Em 1 Crônicas 14,
12, melhor dizendo, sabe o que diz lá? Qual era o perfil dos filhos de Issacar? E ele vai falar sobre o perfil dos filhos de Issacar. E ali Deus estava dizendo ao meu coração, olha, esses são os homens e mulheres que eu tenho dado a vocês lá. E realmente, glória a Deus, porque são esse tipo de pessoas, são essas pessoas que Deus está enviando. Mas ali o texto diz assim, que cada um desses 4 homens de Issacar, eles tinham guerreiros, 200 guerreiros que seguiam eles. Aí quando eu leio isso com a Martinha, eu digo, o que isso quer dizer, Senhor? E Deus começa a colocar no nosso coração, eles não vão sozinhos para essas 4 igrejas. Eu vou enviar guerreiros com eles, Técio. E você precisa, com a Martinha, abençoar todos que quiserem ir para Viamão, para Santa Cruz, para Vale dos Sinos, para a Zona Sul, para Gravataí. Então, quer dizer, sabe o quê? Que Deus vai levantar dessa multidão aqui guerreiros que vão segui-los para colocar as mãos nas cordas com eles para essa grande multiplicação do reino de Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Tenho convicção no meu coração disso. E quero dizer para você que no reino de Deus, quando Deus quer multiplicar, você precisa entender que ninguém pertence a ninguém. Todos pertencemos a Cristo, amém? E Ele então move para onde Ele quer, para a sua glória. Então fala para o teu irmão e começa a se preparar. Pode ser você. Pode ser você. Pastor, e o que vai acontecer aqui na base? Vai esvaziar. Se esvaziar 30%, 40%, a gente vai multiplicar e Deus vai multiplicar aqui de novo. Porque nós éramos, querido, quando chegamos aqui 48, e hoje somos mais de 2.000 pessoas. E quem está fazendo essa multiplicação é o Senhor. Mas nós não podemos parar. Amém? Fala comigo então, a revelação do futuro, almejado por Deus. Visão é a revelação do futuro almejado por Deus e que Ele nos torna conhecido. Gente, vocês estão muito sem. E que Ele nos torna conhecido e nos convida a nos unirmos a Ele para torná-la uma realidade. Algumas coisas mais sobre visão. Sempre teremos uma visão antes que algo se transforme em realidade. Segundo, quando Deus nos dá uma visão, Ele nos envia para o vale da humilhação e do quebrantamento, que foi o que a gente sentiu nesses 2 anos, até que tomemos a forma da visão. Como isso é profundo. Agora eu sinto que Deus pegou essa visão e nos transformou nela. Que isso está encarnado, isso é algo do Espírito, mas Ele nos leva para um quebrantamento, para um processo de humilhação. A visão que Deus nos dá não é um castelo inatingível no ar. Parece uma loucura, isso aí é intocável. Não, não. A visão que Deus nos dá é uma imagem do que Ele quer que eu seja aqui. Que você seja aqui na terra. Então, deixa eu te dizer, nós precisamos deixar Deus nos colocar na sua roda do oleiro e trabalhar com a gente. Fala para o seu irmão aí, você é barro e o Senhor é oleiro. A pergunta sabe qual é? Você vai deixar Deus pegar a sua vida e colocar no barro e começar a girar e moldar a sua vida para que você se transforme na visão que Ele tem para você? Você está aberto para isso? Sabe por quê? Se você se permitir ficar na mão do oleiro, Ele vai moldar você exatamente de acordo com a visão que Ele tem para a sua vida. Quinto princípio aqui importante, que se você receber uma visão de Deus, você pode tentar o quanto quiser estar satisfeito com menos, mas Ele não vai permitir isso. Deus te dá a visão, aí você diz, mas eu não vou não. E você tenta viver menos do que a visão. Deixa eu te falar, se ela vem de Deus, o Espírito Santo vai te incomodar dia e noite, dia e noite, dia e noite, até que você a viva. Essa foi uma palavra do Oswald Chambers naquele devocional Tudo para Ele, do dia 6 de julho.
Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai para Josué, por exemplo, presta atenção, e aqui eu quero te convidar a entender isso, igreja. Lá em Josué capítulo 3 está registrado exatamente o momento onde o povo que tinha recebido uma visão 40 anos atrás de que eles iriam adentrar a terra prometida, eles estão diante do rio Jordão para se apossar da visão dada por Deus, para possuir aquela visão. E nesse momento, Deus dá uma palavra profunda para Josué, que agora é o líder, Moisés havia morrido, né? Aquele povo, aqueles homens que estavam ali, aquelas famílias, eles eram todos órfãos, porque os pais tinham morrido por não crerem na visão e na promessa, e agora eles estão ali. E essa palavra dada por Deus, no versículo 5, presta atenção, no versículo 5 de Josué 3, nos revela algo tremendamente importante. O que é? Que antes que uma visão dada por Deus se concretize, é indispensável que a liderança e o povo se prepare para recebê-la. Eu vou repetir a frase, é importante. Antes que uma visão dada por Deus se concretize, é indispensável que a liderança e o povo se prepare para recebê-la. Como? Como? Santificando a sua vida. Olha o que diz o texto: santifiquem-se, pois o Senhor fará amanhã maravilhas no meio de vocês. Israel viveria um novo tempo naquele novo lugar, um tempo de multiplicação. Seus pais, que haviam perdido o privilégio de entrar na terra, não colheriam isso. Mas agora esses que eram órfãos iriam se multiplicar. Eles teriam terras, eles poderiam plantar agora, poderiam colher do que plantariam, suas famílias seriam multiplicadas, filhos, enfim, um tempo de multiplicação em todos os sentidos. Entretanto, antes de entrarem na terra, qual é a palavra? Qual é a palavra, gente? Santifique. Santifiquem-se. Fala para o seu irmão, santifique-se. Porque o Senhor quer fazer maravilhas em você, entre nós. Deus quer fazer. Santifiquem-se, pois amanhã eu farei maravilha no meio de vocês. Essas maravilhas poderiam ser traduzidas por multiplicação de toda ordem. Parafraseando, seria assim: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará multiplicação no meio de vocês. De toda ordem o Senhor fará isso. Toda videira, né? A gente lê João 15, é muito bonito, que precisa ser multiplicada. Ela precisa passar por um processo que nós chamamos de poda, não é isso? Poda. A fim de que a videira multiplique e produza mais, ela precisa passar pela poda. Poda é esse corte restaurador. A poda é essa santificação daquela árvore, daquela planta, para que ela dê mais frutos, para que ela se reproduza mais, para que ela multiplique mais. Em junho, se você vai para a serra, né, no período de junho, julho, gente, é incrível. Você olha para as videiras e parece que elas estão o quê? Mortas. Elas estão hibernando naquele período de hibernação. Esse processo parece morte, mas quando chega novembro, começa a vir, né? Dezembro. Quem foi para a serra colher uva? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Eu não posso acreditar nisso. Amanhã, presta atenção, final de semana que vem é seu último prazo para tirar a uva do pé, do cacho. Pegar os cachos dos ramos lá, né? Presta atenção, gente. Você tem que subir. Não, nós moramos aqui, nós não podemos. Você pega, você pode comer. Quem quiser ir, fala comigo, com a Martinha, que nós temos dicas e dicas maravilhosas. Tem uma lá em Garibaldi que eu vou te dizer, fantástica. Lá em Garibaldi, só para dar dica para você, nós escolhemos agora lá 2 semanas, tem fotos aí nossas aí, essa aí é a Niágara. Então eles tiraram, uma semana depois, tudo, não tem mais nada de Niágara lá, nesse lugar, mas agora eles vão colher dia 17. Hoje é que dia? Dá tempo. Dia 17 eles vão colher as Isabelas. E tem gente que gosta mais ainda. R$4 o quilo. Fechou, vamos. Olha só. Terra. Agricultor, plantar, colher. Presta atenção.
Para que a terra se multiplique, e para que multiplique a produção da terra, ela precisa ser rasgada. Rasgada. Renovada. É preciso mexer na terra, arar a terra, fazer cortes nela. Remexer a terra tem esse aspecto de preparar a terra para que ela seja mais frutífera, multiplique mais a sua capacidade de produzir em maior escala. É a santificação da terra, é rasgar a terra. Ou seja, sempre que pensamos em multiplicar algo, precisamos pensar em como preparar o ambiente para que a multiplicação aconteça. Essa é fundamentalmente a nossa parte. Por quê? Porque multiplicar não é a nossa função. Fala para o teu irmão, multiplicar não é a nossa função. Não é. Multiplicar, naturalmente, é a função de Deus. Multiplicação é um milagre divino, queridos. Mas precisamos sim, nossa parte, preparar o ambiente para que essa multiplicação seja o quê? Saudável. Multiplicação saudável. Afinal, sempre a multiplicação acontece compatível com a própria espécie. A primeira ordem de Deus para a multiplicação não precisou disso porque Ele criou do nada, né? Do nada. A expressão latim ex nihilo. Ele criou segundo a espécie, matéria perfeita que Ele quis, que tinha em sua mente, e depois com a sua mão Ele cria. E no ápice da sua criação, ouça bem agora, Ele multiplica-se de si mesmo para a sua mais nobre criação, eu e você. O ser humano, você que está aqui, que não conhece a Cristo, ouça isso. E você que entenda, você que é um discípulo, o ser humano foi criado segundo a espécie, qual espécie? Fala assim, divina. Divina. O ser humano foi criado segundo a espécie divina. Mas após Gênesis capítulo 3, capítulo da queda, da desobediência do homem, o ser humano passa a se multiplicar segundo a sua própria espécie. Se você nunca observou isso, leia Gênesis 5, olha lá. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, à semelhança de Deus. Quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou homem. Humanidade, aos 130 anos, Adão gerou um filho à semelhança de Deus. É isso que está aí? Não, agora a sua semelhança. Que semelhança é essa? Aquela já caída pelo pecado em Gênesis capítulo 3. Então, após o pecado, tudo foi afetado, toda a criação foi afetada, a natureza passa a sofrer, ela é deformada, ela é contaminada, ela é amaldiçoada pela desobediência. Capítulo 3, versículo 17 a 19, diz assim: e ao homem Deus declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o sol do seu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Ou seja, toda a multiplicação da espécie humana pós-pecado agora requer restauração, santificação, o cuidado do preparo, o retirar as ervas daninhas e as propriedades inúteis. É preciso podar os galhos sem vida. E a pergunta é, será que agora estamos falando de coisas ou de pessoas? De pessoas. Sim, após o pecado precisamos, eu e você, de podas, de retirar as propriedades inúteis do nosso coração, de podar os galhos já sem vida da nossa vida. Precisamos restaurar a imagem manchada, perdida, marcada, senão, guarda isso, senão, a multiplicação que Deus fará será segundo a nossa imagem e não a dele. Quando uma família deseja se multiplicar, quantos aqui estão sonhando ter filhos? Levanta a mão, por favor. Pode levantar bem alto. Uma mão com fé aí, gente.
É natural que você, homem, e você, mulher, vocês procurem os médicos para fazer o exame para perceber se está tudo o quê? Saudável para a multiplicação, não é isso? É assim que procede é assim que acontece o processo pré-multiplicação. Um exame para perceber a saúde, certo? É disso que se trata a santificação. Deus tem multiplicação para a nossa igreja, mas nós vamos entrar no processo de Deus nos examinar. Só que isso é voluntário, nenhum pai ou mãe vai ao médico empurrado. É a gente que vai, não é isso? Se coloca diante do médico e diz, Senhor, nós precisamos de um exame para saber se estamos prontos para a multiplicação. Nós vamos começar uma série daqui a 15 dias. 8 semanas sobre santificação. E o espírito do coração que eu quero convidar esta igreja é, Senhor, eu me apresento voluntariamente para o Senhor examinar a minha vida. Eu quero multiplicar, Pai, na medida da proporção do poder do Teu Espírito, do que o Senhor envisionou para a minha vida. Mas eu quero que o Senhor examine para saber se a terra está pronta para isso. Quando eu e Martinha queríamos ser pais, nós fomos fazer exames. E a médica, os médicos, que a gente foi em 3 no final das contas, porque os 3 falaram a mesma coisa. Martinha, vai ser muito difícil você ser mãe. Talvez você nem consiga. A Martinha tinha uma série de ovário policístico, mais útero retrovertido, mais não sei o que, e foram os 3 médicos que disseram isso para nós. Só deixa eu dizer uma coisa, eu e Martim estávamos fazendo a nossa parte, procurando cuidar da nossa saúde para o Deus que faz milagre vir e se manifestar. Bom, então o médico falou assim, vocês nem precisam de usar anticoncepcional, a gente já usava há 6 anos, não precisa nem de camisinha, nem de nada. Fica à vontade aí, não vai engravidar não. Nós tínhamos umas férias imediatas depois desses exames aí, que era para tentar produzir. Com calma, com tranquilidade. Tiramos, não tinha nem 2 semanas que tínhamos tirado o DIU, né, Martinha? Que você usava naquele tempo, era outro lá, né? Outro anticoncepcional. E aí, vamos para lá. Desculpa a intimidade nossa, assim, aberta, escancarada, né? Vamos. Gente, eu estou na família. Eu sei que família tem fofoca também. Eu sei tudo isso. Mas quando a gente fala a verdade, não precisa ter medo de fofoca. Vamos, viajamos para Bonito. Que bonito. Voltamos de Bonito grávidas. Porque a tolice do ser humano é achar que o milagre da multiplicação é determinada por Ele. Deus olha e diz assim, não, apesar de vocês, eu vou me multiplicar. Sabe o que eu creio? Que se você se abrir para Deus com esse coração, se Senhor, apesar de mim, Deus vai tomar a tua vida. E nós vamos viver grandes multiplicações para a glória de Deus aqui. Não tenho dúvida disso. Nossos amigos Joe e Reedith, queridos, eles fizeram tratamento de endometriose durante 7 anos. 7 anos, esses nossos amigos indonésios que foram conosco agora para a Indonésia. Injeções mensais por 7 anos, você imagina, controle semanal por 7 anos. 5 laparoscopias. Injeções diárias. Pode imaginar isso, o que foi? Eles tiveram 5 abortos. 3 abortos, 2 inseminações, investiram, e não veio nada durante 7, 8 anos. E aí eles, por outras razões também, né, a empresa deu um sabático, ele falou assim, então é o seguinte, vamos para os Estados Unidos, e foram para os Estados Unidos. Só que antes de ir para os Estados Unidos, eles fizeram a última inseminação, pegaram o resultado e disseram, Senhor, se vier não, agora nós vamos agradecer por todas as tentativas nesses 7 anos e vamos ser felizes sem filhos, porque a nossa alegria é o Senhor. E eles fazem essa oração e abrem, e quando abrem vem não, negativo. E ali eles fazem essa oração. E eles pedem uma palavra de Deus, e a palavra que Deus dá para eles é Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eles nos ligam então, chorando, a gente conversa sobre isso. E eu digo, vocês sabem o que essa palavra diz no original do hebraico? Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que diz é o Senhor meu pastor.
de nada sentirei falta, porque Ele é o meu pastor, ainda que tudo me falte, eu não sentirei falta. O coração é consolado, eles vão para os Estados Unidos, passam lá um ano nos Estados Unidos, felizes, faceiros e decididos. Nós vamos ser felizes porque o Senhor é o centro da nossa vida e não o filho. Muitas pessoas até nunca puderam ter filhos, são solteiros, não casam e são felizes. Por que nós não vamos ser felizes sem filhos? E aí, quando chega na última semana dos Estados Unidos, começam as dores, uns negócios, não sei o que, começa a aparecer. Aí chega aqui, ela contou isso para a gente essa semana. Técio, eu fui ao médico e o Johan falou assim: você vai ao médico lá, que está estranho isso aí, vai lá, vai fazer um exame lá, ver se você não está grávida. Aí ela riu igual Sara. Até parece. Quando chegou lá, ela estava grávida. Fala para o seu irmão: multiplicação é um milagre divino. Fala para o seu irmão: isso é um milagre divino. Não somos nós, é Deus quem faz. E da mesma maneira, igreja, eu creio em nome de Jesus que apesar de nós e das nossas limitações, Deus quer fazer o mesmo conosco. Igreja Batista Monte Serra, Deus tem um tempo de multiplicação para a nossa vida. Para você como indivíduo, para você como discípulo de Jesus, Deus quer multiplicar novos discípulos de Jesus. Para você que é jovem, criança, adolescente, adulto, idoso. Ei, idoso, se você está vivo ainda, Deus tem coisas para fazer. Biologicamente, um idoso não multiplica mais filhos, mas espiritualmente a fase mais fértil da vida de um idoso, espiritualmente é na fase de idoso. Se você, os idosos, levanta aí idosos, por favor. Eu vou botar idosos agora a partir de 70. Não, 60, 69 estão inteiraço ainda. 70 para cima, por favor. 70 para cima, fica em pé, 70 para cima. Glória a Deus. Fique em pé. Eu vou pedir para os 60 mais levantarem também. 60 mais, levanta, por favor. Olha aí. Uma salva de palmas para eles. Escuta aqui, por favor, fica em pé e olha para mim, por gentileza, aqui. Tem uma árvore em Israel, que é uma palmeira, que é a tâmara. A tamareira só começa a frutificar depois dos 70. Presta atenção, a melhor fase da vida de vocês espiritual é essa. Então, eu creio, a Bíblia diz que o justo, Martinha, quer pregar também, Martinha? O justo florescerá como a tamareira, lá aparece como a palmeira, mas o original é tamareira. Vocês são justos e Deus vai usar todos nós para a glória de Deus, amém? Amém? Pode sentar. Daqui para frente, se você vê um idoso aqui dando desculpa, escorado, você fala, não, a gente, todo mundo aqui vai empurrar nossos idosos para a gente vai multiplicar. Amém, gente? Amém. Bom, cremos que nos próximos anos Deus fará uma grande multiplicação. Entendemos isso, como já disse, uma revelação dada por Deus, confirmada na sua palavra, testificada na liderança da igreja, compartilhada com todos os níveis de lideranças. Estamos prontos para avançar. Estamos prontos. Eu vou dizer que eu estou assim, Deus, eu vou trabalhar muito, a minha parte eu vou fazer, mas o Senhor vai fazer a multiplicação. Ele vai fazer. Nós cremos que Deus fará uma grande multiplicação de discípulos, amém? Agora eu vou falar as multiplicações que eu creio. Tem muito mais do que isso, eu vou dizer só o que eu escrevi aqui. Aí vocês falam amém com fé. Deus fará uma grande multiplicação na nossa família espiritual Monte Serra. Multiplicação de discípulos. Multiplicação de pastores e missionários. Deixa eu dizer, pai, presta atenção. Seu filho, sua filha, Deus vai levantar um exército de jovens, já está levantando a propósito, de adolescentes e jovens, crianças que serão enviados para o Brasil e mundo. E deixa eu falar, pai, não vem com aquele papo, mas Deus, para ser pastor não tinha coisinha melhor. Não, porque há algum tempo eu já ouvi essas coisas no meio da Monte Serra. Pai, eu estou orando para que Deus não chame meu filho para ser pastor.
Porque o bichinho, coitado, vai ser pobre, miserável, vai passar fome, necessidade. Deixa eu falar. Eu quero te dar esse testemunho. Quando Deus me chamou, eu estava me preparando para ser gerente do banco. Estava terminando a economia. Era atleta da seleção de Brasília. Eu tinha um sonho de abrir minha academia gospel de karatê. Eu falava assim, eu vou ser o melhor discípulo de Jesus, karateca, faixa preta, já era faixa preta naquele tempo, né, e tal, e eu vou testemunhar com o karatê. Está aqui minha mãezinha, sabe disso? Vou ser gerente de banco, né, e vou passar no concurso público em Brasília, na minha área de economia. Deus falou assim, esses são os teus sonhos, filho? Que sonhozinhos. Eu tenho outros sonhos, você aceita? Muito mais altos, muito maiores do que esses teus sonhos. Tinha 22 anos quando eu abri mão de tudo. Tenho 51, vai fazer 30 anos esse ano. Pai, mãe que está aqui, não se trata de dinheiro, se trata de viver a visão que Deus envisionou para o seu filho. Então você começa a dizer para o seu filho assim, filho, sabe tudo que eu te falei do que eu quero para você? Começa a perguntar o que Deus quer para você. E abençoa o teu filho, a tua filha, para o que Deus chamar. Até porque Deus não quer mudar o mundo só por meio de pastores e missionários, quer mudar através de todas as profissões, de todas os aspectos da sociedade. Deus vai levantar. O que você precisa dar um foco para o seu filho é que ele não vá se formar para ganhar dinheiro, mas para cumprir a missão de Deus, porque o dinheiro é a provisão que vem para homens fiéis, mulheres fiéis que trabalham para honrar a Deus, e vem muito, ou vem pouco, mas o coração está feliz, porque está na missão de Deus, amém? Nós cremos, vai acontecer uma revolução nessa igreja, já está com adolescentes e jovens, e nós temos que ter uma visão do que fazer para ajudar isso a se multiplicar. Deus vai multiplicar servos comprometidos, amém? Servos, muitos servos com a mão na corda. Multiplicação de ministérios. Estamos indo semana que vem para Curitiba para abrir um ministério no sul do Brasil, dando as mãos com outra igreja do nosso estado para legendários, um ministério específico para homens. Deus vai fazer surgir ministério. Vamos para os Estados Unidos, estamos trazendo, já tá todo traduzido o material do Freedom, que é um outro braço do ministério da nossa igreja, que vai entrar na área de libertação e restauração. Deus vai multiplicar mais ministérios, e com isso mais líderes para ministérios. Deus vai fazer uma multiplicação de células, casas abertas. Deus quer usar a sua casa para alcançar pessoas para Jesus, querido. Pastor, mas dá um trabalho tremendo. Dá mesmo. Já viu algum serviço de amor que não dê trabalho? Não existe, não existe. A sua carne vai ter que ser mortificada para você alcançar pessoas. Você vai ter que se dispor a abrir a sua casa, ter trabalho, dormir de madrugada. Aí sabe o que é mais legal? É que o povo começa a te ligar depois, eu preciso conversar contigo. Aí tu vai ter que ter tempo para pastorear. Aí fica no hospital lá doente, aí você vai no hospital. Deixa eu te falar, você está ocioso? O reino de Deus tem muito trabalho para você. Tem muito trabalho para você. Que bênção. Nós estamos orando mesmo para uma multiplicação de casas e líderes de células, multiplicação de microgrupos de discipulados, que já está acontecendo na igreja, a implementação disso, e nós queremos ver isso se multiplicar, microgrupos de 4 ou 5 pessoas crescendo em discipulado, né? A liderança está vindo com isso tudo aí. Esse ano, se Deus quiser, nós fechamos todos os nossos líderes em discipulado até o final do ano, se Deus quiser, para desembocar isso na igreja. Nós estamos orando por uma multiplicação de igrejas, como já falamos, uma multiplicação de recursos financeiros. Eu quero dizer que só os projetos dos próximos 5 anos, os que já temos listado, vão custar 3,5 milhões. Teste, e aí? E aí é que quem multiplica também manda o recurso. Eu não tenho dúvida disso não. Você crê ou não? Você crê ou não crê? É interessante que para a nossa vida e para a vida da igreja funciona assim. Deus dá uma visão, mas quando chega no dinheiro a gente diz, será mesmo? Sabe por quê?
Porque o que mais impede a gente viver os sonhos de Deus é a preocupação com dinheiro. E quando Jesus vai falar, e quando a palavra vai trabalhar, a questão de como o dinheiro pode se tornar um Deus na vida da gente, é porque ele tem poder para te impedir de viver a visão de Deus. Eu creio. Deus me fez essa pergunta, você crê? Eu creio, Senhor, porque Tu és o dono do ouro e da prata. E toda visão até aqui, em 86 anos, 7 anos dessa igreja, toda visão que Deus deu até hoje, Ele cumpriu. Ele cumpriu. Nós estamos orando por uma multiplicação de dizimistas fiéis ao Senhor. Nós vamos abrir uma campanha esse ano financeira. Comece a se preparar com isso, porque nós temos grandes desafios. Além do seu dízimo, nós vamos desafiar você a consagrar uma oferta mensal por 12 meses. E nós queremos que você comece a orar por isso. Talvez haja pessoas aqui a quem Deus superabundou financeiramente e você está dizendo, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Preste atenção, Deus quer usar esse recurso para a visão dEle. Deus quer usar esse recurso para a visão dEle. Sinta-se privilégio por ver e ser parte da multiplicação do reino de Deus. Nossos objetivos práticos de multiplicação são maiores que nós, sim. Dar continuidade na restauração de vida de mulheres e famílias atingidas pela dependência química. Multiplicar a nossa capacidade de impacto em 100% nas crianças e famílias da Ilha das Flores. Então, duplicaremos o nosso alcance de influência e impacto lá. Queremos ampliar a estrutura física da nossa unidade social Sabiá. Estabelecer 5 igrejas em lugares diferentes para a multiplicação de discípulos e impacto do Evangelho ao nosso redor. Como já disse, Gravataí, Zona Sul, Santa Cruz, Viamão e Vale dos Sinos. Tudo isso para a glória de Deus. Ampliar o nosso impacto e alcance nas novas gerações, adolescentes, crianças, adolescentes e jovens. Concluir o espaço físico aqui atrás, que já está calçado, preparado para a gente fazer uma quadra coberta lá atrás, onde nós vamos potencializar o alcance dessas gerações. Potencializar nossos projetos sociais, Ministério Compaixão, formação de liderança, formação de ministros, Arte e Graça, pelo nosso ministério, agora Arte e Graça, que começou essa semana. Olha que coisa linda, toda essa multiplicação, e Deus fala assim, meu filho, você não está percebendo que eu estou multiplicando também, os levitas para todos esses ministérios? Que lindo como Deus faz tudo. Ele já estava construindo a visão antes de nós entendê-la. Como Ele é maravilhoso. Mas para isso tudo, igreja, nós precisamos ser ramos conectados à videira. Você crê que Deus vai nos levar a essa multiplicação? Quero ver as mãos. Você crê? Levanta as suas mãos. Se eu vou bater uma foto, cadê o meu celular? Deus, registra isso. Registra isso, Espírito Santo, que lindo. Precisamos de todos vocês em todos os sentidos. Eu vou repetir essa frase. Precisamos de todos vocês em todos os aspectos. Oração, fé, dons espirituais, talentos, habilidades, experiências, paixões, recursos financeiros. Precisamos de você em todos os aspectos. Na Bíblia, por vezes, é tão bonito, nós somos chamados de árvores. Deus nos chama de árvores, Deus nos chama de ramos, né? Nesse processo de multiplicação, se como árvores estamos plantados com profundidade, junto ao rio da graça de Deus, nós vamos frutificar, nossas árvores, nossas folhas ficarão sempre verdes, a Bíblia diz isso, e nós daremos fruto até na estação seca. Olha o que está lá em Jeremias 17, mas bendito é o Senhor, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Quando eu disse para você que Deus me perguntou, meu filho, 3,5 para começar, você crê? Eu estava dia 31 de dezembro no meu devocional, e o Senhor me faz essa pergunta, e todo ano eu e Martinha pedimos a Deus um versículo para o nosso ano.
Um texto que vai nos conduzir naquele ano. E eu disse: Senhor, eu creio. No outro dia de manhã, acordei cedo para o meu devocional. E eu falei: Senhor, me dá um versículo para o ano. Pai, o Senhor me leva para Jeremias 17. Esse texto foi o texto que Deus me deu para o ano. Ele falou: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Eu fiz a pergunta: o Senhor está dizendo que vai ser ano de seca, Deus? Aí foi: importa a pergunta de Deus para mim? Importa alguma coisa? Olha para o texto. Importa alguma coisa se vai ser o ano da seca? Deixa eu falar. Um homem, uma mulher de Deus, até no ano da seca, as suas folhas permanecem verdes e ele frutifica, ele multiplica. Fala para o teu irmão: não importa se é ano da seca na tua vida, se você confiar em Deus, fala para ele: se você confiar em Deus, você vai frutificar, você vai multiplicar. Lá em João 15, Jesus então, ele se apresenta como a videira, e aí ele vai chamar você e eu de ramos, os seus ramos. E ele vai dizer que se nós estivermos conectados nele, estaremos saudáveis e vamos dar muito fruto. Olha o que diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus está falando. E o meu pai é o agricultor. É o meu pai. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o pai, o agricultor, vai fazer o quê? Tac, corta. E todo que dá fruto, ele... Então há um corte e há uma... Eu quero ser podado, não cortado. Quem quer ser podado aí? Levanta a mão aí. Podado. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vocês têm falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em multiplicação e milagre que vem de Deus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele. Presta atenção. Deus está em nós. Nós precisamos estar nele. Você sabe que a promessa é que ele estará conosco todos os dias da nossa vida, amém? A pergunta é: você estará com ele também todos os dias da sua vida? Você consegue entender que a frutificação acontece quando há uma escolha de ambas as partes, de estarmos um no outro, ligados um ao outro? Por quê? Porque quem estiver, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Concluindo, para a gente orar e depois fazer o fecho. Nossos ramos ligados à videira, nos alimentando da videira que é Jesus, a videira verdadeira, será a base para toda a multiplicação que Deus vai fazer em nós, entre nós e através de nós. Nossa responsabilidade é nos conectarmos a Ele, para que Ele comece a nos lapidar, nos podar, nos santificar, a fim de que nós sejamos esses ramos cooperadores para essa multiplicação. Os ramos cooperadores. Nós vamos precisar de liderança. Nossa oração é que Deus levante líderes que serão as treliças de apoio para todo esse projeto. Mas deixa eu dizer, quando a gente fala liderança aqui, a gente está falando do que Jesus fez. Ele deu a sua vida para servir. Ou seja, não tem a ver com cargo, não tem a ver com status, tem a ver com disposição de dar vida para que a multiplicação do reino de Deus aconteça. E nós estamos orando por isso. Líderes em todas as dimensões. Na verdade, estamos orando assim, discípulos antes de líderes. Por quê? Porque você vai multiplicar segundo a espécie. Então, antes de liderança, você precisa ser um discípulo que vive como Jesus. Então, nós estamos orando por isso. Eu quero então orar nesse momento. Eu quero chamar primeiro dos 4 pastores estratégicos para que venham aqui, aqueles que serão enviados. Por favor, venham e vocês se posicionem aqui do meu lado e da Martinha. Martinha, vem junto, por gentileza. A Lídia não pode estar aqui por conta da recuperação da Aninha, mas vem André juntos. Eu queria chamar
em torno desses 4 pastores, todos os nossos pastores e ministros, tempo integral da igreja, pastores ministeriais, ministros, nossos missionários. Querido Márcio e Nai não estão aqui hoje, lá de Santa Cruz, mas eles estão dentro desse cenário, desses pastores que já foram enviados, não é? Mas quero chamar todos os pastores estratégicos para estarem aqui ao nosso redor, ao redor dos pastores estratégicos aqui. E Martinha aqui, mozão? Os 4 pastores, 2 de um lado, 2 do outro, por favor. E agora eu quero pedir, isso. Isso. Aqui do lado, gente, aqui do lado, do lado. A Carlinha está vindo, fica do lado, por favor. Isso. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Agora eu quero pedir, Mauro, vem junto com a Adra. Eu quero pedir agora que todos os apoiadores nossos, nós temos homens, membros desta igreja, com as suas esposas que nos apoiam, time de gestão. Pedir que nossas pessoas que servem conosco na área administrativa da igreja, né, e todos os nossos colaboradores, funcionários que são membros dessa igreja, por favor, venham aqui em cima também, todos, por favor, todos vocês. Há uma parte da nossa equipe pastoral que neste momento não está aqui porque está nos hangares com as crianças, hangares de 0 a 12 anos. Que bom, que bom. Gente, o Nishio, vamos receber o Nishio com salva de palmas ali, ó. Esses anciãos que estão ao nosso redor aqui, Zé Luiz está aqui, né? Rogério já chegou aqui, Humberto já chegou aqui. Eu não sei se está aí também o nosso querido Rubem. Está aí, gente? Rubão está por aí com a Cibele? Vem cá vocês dois, por favor, também, porque o Rubão está numa pausa transitória, mas vai voltar, né? Mas ele nos serviu durante os últimos 4 anos, 5 anos juntos aqui no time de gestão também, por favor. Isso. Vai ser uma companheira idônea, viu? Obrigado. Agora eu quero pedir que todas as pessoas, membros desta igreja, que estão servindo ao Senhor, em qualquer área de ministério, exercendo uma função de influência espiritual como líder ou parte de uma equipe de servo comprometido, todos vocês, todos, que vocês saiam daí, vocês se posicionem aqui na frente, por favor. Podem vir, podem sair. Todo mundo que serve todo mundo que serve em alguma área de ministério, IBMS Store, café, em qualquer área da igreja, pode vir. Vamos fazer o seguinte, alguns sobem aqui também, porque não vai caber todo mundo aí, alguns sobem aqui. Vocês podem ficar de frente para lá, de frente para a igreja, de frente para a igreja, de frente para a igreja. Isso, podem subir. Se você serve, eu sirvo cortando o material de arte das crianças, ninguém nem me vê durante a semana, pastor. Vem aqui, pode vir. Pode vir, pode subir aqui, gente, pode ir subindo aqui também, pode ir subindo, tem mais espaço aqui na frente da gente, aqui, pode subir, louvado seja o Senhor, isso, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. As células estão aí, todas as pessoas que estão liderando célula, facilitando, o anfitrião, abrindo casa, vem aí também, você está servindo. Agora eu vou pedir, quem está servindo na área de decoração, agora eu vou pedir que todos que estão integrados numa célula, que venham à frente. Todos estão integrados, pode sair daí, vem à frente. Pode sair, vem à frente. Isso.
integrados na sala. Glória a Deus. Bom, o primeiro objetivo desse momento. O primeiro objetivo desse momento é apresentar à igreja todo esse grupo de pessoas. São pessoas que têm, com as mãos na cordas, nos ajudado a multiplicar até aqui. Até aqui. Fala comigo, até aqui. E pela graça de Deus nós temos conseguido. Então a primeira palavra é agradecer a todos vocês. Nós, pastores, ministros do Tempo Integral, reconhecemos que o ministério desta igreja, ele é feito pela mão de servos e servas comprometidos com ele, que vai muito além dos pastores desta igreja. A vocês a nossa honra, a vocês a nossa gratidão e o nosso louvor a Deus. Nós queremos, a igreja que está sentada e nós todos os pastores, agradecer com uma forte salva de palmas a vocês, pela vida de vocês. Amém. Segundo dizer a toda a igreja que está sentada aqui, que qualquer uma dessas pessoas podem ser procuradas por você para qualquer situação da sua vida de pastoreio. Qualquer um deles, pode procurar. Não é só a equipe pastoral, até porque nós já não temos braços para cuidar de todo mundo. Então nós precisamos que você olhe bem para o rosto de todo esse povo e diga assim, eu vou procurar fulano de tal para orar com ele, vou repartir minha vida com ele, pedir oração por ele, porque todos nós que estamos aqui, estamos debaixo da mesma unção e poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Terceira coisa que eu quero com esse momento aqui, é pedir que todos que estão sentados se levantem agora, vocês. A visão nunca é do tamanho da gente. Ela sempre é maior. E essa visão que Deus tem nos dado de multiplicação, ela é muito maior do que esse grupo. Esse grupo é capaz de cumpri-la para Deus. Então eu quero desafiar a todos vocês que são parte desta família espiritual, para que deem as mãos a Deus nessa grande visão. E que juntos nós possamos multiplicar, nós possamos cooperar com a multiplicação que Deus quer fazer. Sabe o que Deus precisa de você? Sabe o que Deus precisa de você? Só uma palavra, dizer sim, Senhor, eu quero. Usa a minha vida. Sim, Senhor, eu quero, usa a minha vida. Eu não quero deixar essa resposta para amanhã. Eu quero saber quantos hoje querem dizer sim, sim, Senhor, usa a minha vida. Levanta a mão aí. Você não precisa saber o que ainda, você não precisa saber. Mas quer dizer sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu quero. Diga, sim, Senhor, eu quero. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar consagrando a nossa vida. A multiplicação é um milagre. Fala comigo, a multiplicação é um milagre. Diz, a multiplicação é um milagre. Mas eu, Deus, fala, quero preparar o meu coração pela santificação, para que o Senhor multiplique a 100 por 1, para a glória do teu nome. Amém. Deus, agora eu oro por essas pessoas no poder do nome de Jesus, para que o teu Espírito Santo nos tome no poder do teu Espírito Santo, nos encha no poder do Espírito Santo, nos quebrante, Senhor, nos transforme, Senhor, nos encha e nos envie para ser usados no poder do teu Espírito Santo. Pai, nós estamos dizendo sim, Senhor, eu quero usar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fala para o seu irmão aí, Deus vai nos usar com poder. Deus vai nos usar com poder. Vamos nos sentando devagarinho de novo para o fecho dessa palavra. Deus vai nos usar com poder. Deus vai nos usar com poder. Deus vai nos usar com poder. Deus vai nos usar com poder.
Isso. Ninguém vai embora. Senta, Deus tem um final para nós aqui. Senta, por gentileza. Muito obrigado pela sua compreensão, da gente se estender hoje um pouco mais. Isso, vamos nos acomodando. Gênesis capítulo 1, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Eu quero repartir com você a origem e a base da multiplicação divina. Tome nota dessa data, 19 de março, anote aí, 19 de março. 19 de março. 19 de março nós começaremos essa série Santificação com uma base do que Deus vai fazer na nossa vida. Ele vai limpar a terra, amém, igreja? Ele vai arar a terra. Ele vai nos preparar para esse milagre. Ele vai fazer. É um milagre. Mas nós cooperamos com o milagre, preparando o terreno sobre o qual Deus vai fazer esse milagre. Ou melhor, deixando Ele preparar. Eu quero dar, com muita rapidez mesmo, para você, a base teológica da multiplicação. Primeiro princípio, vamos lá, Gênesis 1. Primeiro princípio de multiplicação. Para toda criação divina, ou a toda criação divina, foi dado um chamado e um DNA de bênção para multiplicar. Olha que coisa linda. Deus está criando o mundo. Gênesis capítulo 1. Do nada, Ele está fazendo com suas mãos, com sua palavra declarando. Então, a toda essa criação divina, foi dado um chamado e um DNA de bênção para multiplicar. Versículo 11 e 12. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Eu quero que você observe a palavra semente agora. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bem, que ficou bom. Ou seja, no DNA das sementes, Deus colocou a bênção da multiplicação. Isso é divino, isso é poderoso. Por isso nós podemos crer em multiplicação, porque a toda a criação divina foi dado um chamado e um DNA da bênção para multiplicar. Segundo princípio da multiplicação em Gênesis. E esse princípio está intimamente ligado, atrelado ao outro, de igual importância. Preste atenção, você vai enxergar nos versículos 21 a 25 de Gênesis, capítulo 1. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um, fala comigo, de acordo com a sua espécie. Quando aparecer de acordo com a sua espécie, fala comigo junto, tá? Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou. Qual é o segundo princípio de multiplicação, que está atrelado ao primeiro? A bênção da multiplicação é de acordo com a sua espécie. É de acordo com a sua espécie. Em outras palavras, você multiplica segundo a sua espécie.
Fala para o seu irmão, você multiplica segundo a sua espécie. Nós, na nossa viagem agora para a Indonésia, um dos nossos sonhos era visitar o Parque Nacional de Komodo, para conhecer aquele dragão de Komodo, né? É o único lugar do mundo que tem. Deixa eu ver, isso vai aparecer aqui, ó. Ele tem mais ou menos 3,5 metros, 4 metros. Ele é carnívoro, né? Ele não mata pela mordida, ele mata pelos 37 venenos que libera pela mordida dele. E nós estávamos lá, ó, a Martinha corajosa que botando a mão num pequenininho ali, ó. É brincadeira, ali ele é uma estátua, tá, gente? Era só para vocês sorrirem. Fala, Martinha, eu vou falar que ela é corajosa. Ela é corajosa assim, mas é só uma estátua. Puxa, Martinha lá fazendo carinho, né? Era só uma estátua. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você quer saber quantos dragões de Komodo tem nessa ilha? Eu perguntei, está em extinção? Não. Aqui nessa ilha tem 1.700 dragões de Komodo. Nós nos encontramos com 3. Você entra na floresta para tentar encontrar. E quando a gente voltou para a água, tinha um deles lá na praia. Eles nadam no mar, né? E eu acho recomendável não entrar no mar quando eles estão dentro. E disse Deus, olha só que coisa linda. O milagre divino da multiplicação é privilégio de seres vivos. Fala para o seu irmão aí. O milagre da multiplicação é privilégio de seres vivos. Plantas, animais, todos os seres vivos multiplicam, fala comigo, de acordo com a sua espécie. De acordo com a sua espécie. Atenção, com exceção do homem. Com exceção do homem. A propósito, Jesus multiplica além de seres vivos. Ele multiplicou até aqueles pães, né? Tudo bem, que é trigo, quando você faz, né, prepara, ele se multiplica, ele aumenta. Mas ele multiplicou, né, os peixes que estavam mortos. Você tem dúvida que um útero morto ele pode dar vida? Nós estamos aqui hoje simplesmente diante desse Deus, queridos. O Evangelho da multiplicação pertence a um Deus capaz de multiplicar até do que está morto. Mas voltando, o ser humano, eu e você somos a exceção. Por que, Técio? Vem o terceiro princípio. Terceiro princípio da multiplicação, a base teológica, é que o homem foi criado, presta atenção, o homem foi criado, abençoado e chamado para multiplicar de acordo com a espécie divina. Todos os outros seres vivos vão multiplicar segundo a sua espécie, mas o homem vai multiplicar segundo a espécie divina. Deus então cria o homem à imagem e semelhança dele, 26 a 28. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Olha o privilégio, querido, que você tem, que eu tenho. Fomos criados à imagem dele, homem e mulher, Deus os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e... Fala, multipliquem-se. Aí vem a pergunta, multiplicar que tipo de pessoas na terra? A imagem e semelhança de Deus. Eu e você fomos criados para multiplicar isso, querido. Só que Gênesis 3 vem o pecado. E o que acontece? O homem peca, tropeça, e a imagem é o quê? Quebrada. Aí você já viu em Gênesis 5 que agora a gente multiplica segundo a nossa espécie. É por isso, amado, é por isso que o terceiro princípio é claro. O homem foi criado, abençoado e chamado para multiplicar de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a sua imagem, Deus nos abençoou e nos chamou. Gênesis 5 diz assim, olha, macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou pelo nome. Ao primeiro, Adão. Qual é o seu nome? O meu é Técio, o seu. Fala o seu nome.
Fala assim: Ele me criou. Fala. Ele me abençoou. E Ele me chamou para multiplicar segundo a imagem e semelhança dEle. Na teologia a gente chama Imago Dei, imagem de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado fez essa imagem ser destruída, falida, danificada, deturpada. Então nós precisamos entender que, querendo ou não, o milagre da multiplicação faz com que multipliquemos segundo a nossa espécie. Mas no nosso caso, Deus quer multiplicar a espécie dele através de nós. Se nós permitirmos Deus tocar na nossa vida, arar a terra do nosso coração, tirar as ervas daninhas, tudo que está lá que não tem a ver com a santidade dele, nós multiplicaremos segundo a imagem dele. Nós não somos mais pecadores lutando para ser santos, igreja. Nós somos santos, mortificando o pecado todos os dias no poder do Espírito Santo, amém? Estamos sendo aperfeiçoados para sermos apresentados a Ele perfeitos. Claro que não chegaremos perfeito lá, mas um dia Ele completará essa obra, igreja. É por isso que nós precisamos nos colocar diante dEle com esse profundo processo, voluntariamente, dizer: Senhor, santifica, santifica. Você quer isso? Nós vamos terminar assim. Nós vamos terminar cantando 2 canções hoje. 2. A minha oração, querido, é que você diga: Deus, eu quero permitir que o Senhor me santifique para que eu volte a multiplicar, não como antes, mas que eu multiplique como nunca na minha vida, o teu reino nessa cidade, no meu trabalho, na minha casa, onde o Senhor quiser. Homens e mulheres, crianças, adultos, idosos, adolescentes, jovens, a imagem e semelhança de Deus. As pessoas vão olhar: explica, por que todo mundo faz isso e você faz assim? Você vai dizer: é que eu estou na terra para expressar a imagem de Jesus, e Jesus não faria assim. Ele adultera, todos os homens traem, sim, mas eu sou um discípulo de Jesus e eu estou para revelar a glória da santidade de Deus na vida de um homem que anda com Deus, na vida de uma mulher que anda com Deus. Mas toda a galera fuma um baseado na fase da adolescência, sim, mas eu sou um adolescente que quero ser cheio da glória do poder de Deus e não desse baseado. Idosos que estão aqui mas todo idoso começa a aposentar e parar. Não, mas agora é que eu começo a dar fruto para a glória de Deus. Crianças cheias do Espírito Santo, profetizando no nosso meio. Eu creio no que está lá em Atos. Jovens terão sonhos, velhos terão visão, crianças profetizariam, até os servos e servas profetizarão. Aqueles mais desclassificados da sociedade, Deus vai tomar e encher do Espírito. Eu quero. Você quer? Nós vamos cantar 2 músicas como resposta. Se você quer, você vai levantar e vai cantar essa canção. A primeira delas é: usa-me, Senhor, como uma flecha. Fala para o seu irmão: você é a flecha. Eu sou a flecha. Usa-me. O que, Lelê? Fala, Lelê. Levanta e vem pregar comigo também aqui, Lelê. Obrigado. Eu vou fazer isso, Lelê, porque eu estava em dúvida e você acabou de ser usado para... Os 2 sendo usados para me ajudar agora. Eu estava assim, mas eu acho que a outra fica melhor. Nós vamos cantar primeiro pela base. A base é que Jesus é o centro. Depois eu te dou um beijo. Vamos ficar em pé. Peraí, não.
Fique em pé quem quer dizer: Senhor, eu sou a flecha, eu estou em pé, eu quero multiplicar, você quer me usar, né? Eu quero ser usado por ti, isso aí. Adora, vamos declarar que Ele é o centro e depois nós vamos ser lançados pelo próprio Deus como flechas. A gente vai então agora dizer isso: Pai, eu quero ser como uma ponte sobre as águas, onde parece impossível chegar, que pela minha vida, Deus, pessoas cheguem ao Senhor. Pai, eu quero ser como um abrigo no meio do deserto para pessoas que estão vivendo uma vida árida, sem crer que existe uma terra prometida para elas. Deus, que o Senhor me use como abrigo para trazer esperança para essa pessoa. Deus, que eu seja como uma flecha. Aí nessa hora assim, você pega a sua vida assim. Imagina Deus pegando você como uma flecha e liberando. Libera para Ele. Deus, o Senhor me usa como o Senhor quer. Nós vamos terminar com essa canção, mas eu não posso sair daqui hoje sem perguntar se alguém que chegou nesse auditório e que hoje quer fazer de Jesus o centro da sua vida. Talvez você tenha chegado nesse culto a convite de alguém. Você hoje quer reconhecer que você é pecador, pecadora, e que Jesus, Ele é tão distante. Essa ideia de Deus, embora você crê, ela não é pessoal, ela não é próxima, mas você quer que Jesus seja o Senhor e o Salvador da sua vida. Se você quer isso, tudo que a Bíblia diz é que você precisa se arrepender dos seus pecados. Você pode ir onde você está e dizer: Deus, eu me arrependo sim, de como eu tenho vivido a minha vida até aqui. Eu me arrependo dos meus pecados. E pecado é errar o alvo, é estar longe do projeto que Deus tem para você. Poder dizer: Deus, eu tenho vivido tão longe do teu plano para a minha vida. Eu tenho estado andando em pecado, Senhor, mas hoje eu quero que o Senhor me perdoe dos meus pecados. Eu peço pela fé, Jesus, que tu me purifique, me lave. E que tu possa ser o meu Senhor e meu Salvador a partir de hoje, o centro da minha vida. Há alguém nesse auditório que quer tomar essa decisão? Levanta a sua mão bem alta, em nome de Jesus, bem alto. Amém, 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 amém. Há mais pessoas aqui a quem Jesus falou. Aqui, ó, aqui, vem cá. Duas crianças aqui. Essas pessoas levantaram a mão. Vem aqui à frente, por favor. Oh, meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aqui, ó, dizendo, duas crianças aqui, ó. O João, Pedro e a Maria Eduarda, dizendo: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero ser batizado. Glorifica a Deus. Isso, vem. Você que está entregando a vida a Jesus, vem. Pode vir aqui, ó, pelo meio. Isso, pode vir. Você que entregou a sua vida a Jesus, vem, pode vir. Glória a Deus, querido. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Essa é a decisão mais importante da tua vida. Essa é a decisão mais importante da tua vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Há mais alguém que fez essa decisão com Jesus? Pode ser do seu lugar vir aqui. Estende a mão na direção dessas pessoas. Estende, dessas crianças. Do João Pedro, da Maria Eduarda. Qual é o seu nome? Mário. Marco. Quem mais está entregando a vida de Jesus? Você. Quem mais? Você também? Você já é? Você, Conceição, você está entregando a vida. Ionice, Conceição, Marco, João Pedro e Maria Eduarda. Vamos orar. Mais alguém chegando aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é teu nome? Jéssica. Bem-vinda, Jéssica. Bem-vindo a todos vocês para a família de Deus. Essa família, ela é eterna. Há mais alguém entregando a vida de Jesus hoje aqui, ó. Vem cá. Como é teu nome? Pedrinho? Pedrão. Glória a Deus, hein? Que lindo. Igreja, estende a mão aqui. Pai amado, agora, neste momento, nós queremos pedir que o Senhor venha com teu Espírito e o Senhor batize essas pessoas.
Que o Teu Espírito, Pai, venha habitar neles agora, venha fazer morada neles, e que a partir de hoje, Senhor, eles não sejam mais criaturas, mas filhos amados de Deus, parte da família de Deus. Pai, que o Teu poder se manifeste sobre a vida deles, e que a Tua obra e a visão do Senhor para eles, a partir de hoje, comece a se estabelecer em suas vidas. Pai, nós queremos ser família para eles, parte espiritual desse corpo, para que eles, conectados a Ti e a Tua igreja, eles cresçam como essa árvore forte, e eles frutifiquem até em tempo da seca, para o louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês vão ali para aquela sala agora, e nós vamos terminar declarando. Vocês podem ir para aquela sala, por gentileza. Vamos terminar com a música, vamos adorar o Senhor.